sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos os trabalhos. Solicito ao vereador André Fenech que realize a leitura do versículo da Bíblia. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Amém. Regimidalmente convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Primeiramente, antes de nós iniciarmos os trabalhos, queria dar uma boa noite a todos os presentes, aos colaboradores da casa, a quem nos acompanha de casa, em especial aos meus colegas vereadores que estão aqui, que iniciamos esse ano de 2026, que nós trabalhamos juntos aqui, como eu sempre falo, cada um com a sua diferença que todos nós temos, e é normal, mas sempre pensando, né, naquilo que é mais importante, que são os nossos cidadãos e a nossa cidade de Canoinhas. Então, que 2026 seja abençoado por Deus e nós conseguimos fazer aquilo que for melhor para a nossa cidade. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Cristani, que realize a leitura do expediente. Expediente de 2 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção dos projetos de lei ordinário número 62, 2022, 65, 2024,
48, 130, 139, 142, 143, 144 e 147/2025, 01, 02, 03 e 04, 2026, que deram origem às leis ordinárias número 7.213, 7.209, 7.206, 7.207, 7.208, 7.210, 7.214, 7.211, 7.212, 2025. 7.215, 7.216, 7.217 e 7.218/2026, além da sanção dos projetos de lei complementar número 11, 12 e 13/2025, que deram origem às leis complementares número 101, 102, 103/2025. Ofício número 145, 2025, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, encaminhando resposta ao requerimento número 512, 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 373, 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 491, 2025, da autoria dos vereadores Tati Carvalho, André Flenick, Kátia Liskovski e Rosi Crestani. Ofício número 27.945, 2025, do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 493, 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 27.977, 2025, do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 505, 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 103.034, 2025, da Polícia Militar de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 505, 2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício número 164.490, 2025, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em resposta ao requerimento número 301, 2025, de autoria dos vereadores Ivan Kraus e Kátia Liskovski. Ofício número 01, 2026, da representação da Gerência Executiva do Governo de Joinville, informando a celebração do termo de compromisso com a Codeplan no valor de 9.980.000, que tem por finalidade a construção e instalação de equipamentos da Central de Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. Ofício número 02/2026, da Delegacia Regional de Polícia de Canoinhas, com proposta de cooperação institucional para o desenvolvimento de programa de estágio. Ofício número 04/2026, da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e a Fazenda Pública, em resposta ao ofício número 03/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Correspondência técnica número 95/2026, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, em resposta ao ofício número 001/2026. Ofícios número 14/2026 e 377/2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei número 05/2026, que institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDEC, e dá outras providências. Projeto de lei número 07/2026, que cria quadros de atribuições de cargos efetivos, extingue cargos e dá outras providências. Projeto de lei número 149/2025, que altera a redação do artigo 1º
da Lei Municipal número 6.186, de 14 de março de 2018, que denomina a via pública no município de Canoinhas, de autoria de toda a edilidade. Projeto de lei número 06/2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas a celebrar acordo de cooperação institucional para o desenvolvimento do programa de estágio supervisionado e aprendizagem profissional e da outras providências de autoria da mesa. Indicações. Ordem do dia 2002, dia 2 de 2 de 2026. Indicações. Número 001 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, análise da possibilidade de instalação de lombada ou equipamento de fiscalização eletrônica, radar, na rua Bernardo Ouse, no trecho de asfalto recentemente executado. Indicação número 002/2026, da autoria do Edil André Flênico, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutile Roeder, secretário municipal de planejamento, que seja realizada vistoria nos parquinhos do município, a fim de verificar as condições dos brinquedos e a iluminação dos locais. Indicação número 003/2026, de autoria do Edil André Flênico, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Roberto Coque, secretário municipal do Meio Ambiente, que seja realizada a fiscalização dos terrenos localizados nas ruas Flávio Engel, Senador Ivo de Aquino e Henrique Sorte, bem como notificação dos proprietários que mantêm os lotes com mato alto. Indicação número 004/2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, reparos e limpeza nas bocas de lobo, localizada na rua Francisco de Paula e Silva, esquina com rua Otto Friedrich, próximo à residência número 240, bairro Tricolim. Indicação número 005/2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a construção de um bueiro nas proximidades da residência do senhor Edenildo Krachinski, na comunidade de Valinhos. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre as matérias lidas no expediente. A primeira secretária, Rosi Crestani. A vereadora Tati Carvalho. Vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público aqui presente. Senhor presidente, em relação à indicação que eu fiz de lombada, eu já coloquei lombada ou radar, por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia a gente tem muitas lombadas já em Canoinhas. Por um lado, dificulta muito a questão dos bombeiros, a própria polícia, quando precisam estar em ocorrência e tem que ali diminuir, né, a velocidade do carro por conta de lombada. Porém, por outro lado, essa questão que eu estou pedindo hoje na rua Bernardo Ouse, ela é de extrema importância porque existem denúncias, inclusive, de que está havendo pessoas ali, cidadãos fazendo racha no asfalto novo. Então, é muito delicada essa situação quando a gente fala em lombada, por isso que eu já coloquei ali em questão do radar. Eu sei que é mais caro para o município, porém o radar ele acaba se pagando. E as pessoas, às vezes, pulam lombadas,
mas o radar, se passar em alta velocidade, vai doer no bolso. Então, infelizmente, é o que precisa ser feito aqui em Canoinhas. Já deixo aqui meu pedido, minha solicitação, para que a Prefeitura estude a possibilidade de começar a instalar até nos lugares onde tem lombada, radares, que seja trocado, porque, infelizmente, por conta de algumas pessoas que não respeitam a velocidade de trânsito, é necessário. Outra situação, senhor presidente, que eu vi agora, infelizmente, nós fizemos no ano passado um requerimento e foi assinado por toda essa edilidade, porque nós queríamos entender o que aconteceu entre 2017 e 2021 no nosso município, que não foi pago débito de FGTS, acredito que os senhores lembram. Nós aprovamos aqui nessa casa um projeto de lei que autorizava o parcelamento, e nós fizemos um requerimento de toda a edilidade. Nesse requerimento nós perguntamos quem foi a pessoa responsável pelo recebimento da notificação na época, se existia um protocolo desse documento, que fosse encaminhado cópia para esta casa. Fizemos uma série de questionamentos, senhor presidente, e me entristece porque parece que eles estão brincando com a nossa cara. Que a resposta que veio só fala que se refere a débitos de 2017 a 2021. Isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe. Então, se nós estamos aqui para fiscalizar o que acontece com o dinheiro público e a gente manda requerimento e não tem resposta, ainda mais um requerimento assinado pelos 10 vereadores, ou é muita incompetência ou realmente é falta de respeito com o trabalho de fiscalização dos vereadores. Então, eu deixo registrado aqui a minha revolta em relação a isso. E eu peço, senhor presidente, que esse requerimento seja encaminhado novamente, inclusive constando ali que a não resposta de todas as perguntas pode caracterizar um crime de responsabilidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Antes de passar a falar a outros vereadores, sim, concordo, reenviamos, fazemos novamente, André, o requerimento, e se tiver que falarmos alguma coisa, colocar no requerimento para a gente ter as informações, que eu sei que é complicado, eles têm bastante trabalho, bastante serviço, mas também tem que respeitar essa casa e dar, com certeza, uma melhor resposta até para a gente passar para a nossa população. Mais algum vereador? Vereador André Frenck. Vereador André. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dar uma boa noite a todos os meus colegas, público que nos assiste aqui presencialmente, público que nos acompanha pelas redes sociais, que tenhamos um excelente 2026 nessa casa, na prefeitura. Como dizem, poderes diferentes, mas harmônicos, e como a vereadora Tati falou e o presidente reforçou, com respeito entre ambas as partes, com a determinada resposta correta para que a gente possa fazer o acompanhamento. Sobre as minhas indicações de hoje, eu tenho duas. Uma, eu já recebi a resposta informal, que seria a solicitação de melhoria da iluminação das praças e parquinhos do município. E também nós temos um problema que já citei até nessa casa, sobre aqueles brinquedos que tem corda envolvendo. Existe uma normativa nacional que exige que não pode ter mais os nós, porque em tese os nós são perigosos. Não sei de onde eles tiraram isso, não tem estudo estatístico, nada que prevê isso. Porém, é aquela coisa, inventam-se norma para alguém ganhar dinheiro em cima. Daí coloca uma presilha e agora tem uma ponta de um prego. Ou seja, uma coisa que era segura com nó, acabou ficando pouco segura porque quebra aquele plástico, fica aquele prego. Infelizmente, a gente tem que seguir uma norma nacional que não presta para nada, mas infelizmente alguém está ganhando dinheiro em cima. Mas, então, peço a solicitação que a Secretaria do Planejamento faça a manutenção desses parquinhos antes que alguma criança acabe se machucando por causa de uma lei babaca dessa. E a minha outra solicitação seria uma manutenção. Nós sabemos que estamos no verão, tivemos muitas chuvas e, consequentemente, começa a crescer mato no nosso município. Temos muitos terrenos baldios que os proprietários não têm a devida responsabilidade de fazer a poda adequada e acaba chegando até nós essa demanda. Já conversamos em outros momentos a possibilidade de fazer como é no nosso município vizinho de Irinópolis, onde a prefeitura faz o serviço e posteriormente cobra do proprietário que não realizou a manutenção como deveria ser. Claro que às vezes acontece, não ter condições ali, mas existe uma questão de responsabilidade. Você tem a propriedade, você tem a obrigação legal de seguir a responsabilidade que é aquela propriedade, porque o teu direito acaba quando invade o direito do outro, e não é legal para ninguém ser vizinho de um terreno baldio que tenha rejeitos, que tenha materiais ali ou mato alto que vai levar aranhas e escorpiões para dentro da sua casa, e entre outros animais peçonhentos. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito?
Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária se informe se existem vereadores inscritos para uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 149 de 2025 que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 6.186 de 14 de março de 2018, que denomina Via Pública do município de Canoinhas, e projeto de lei número 6 de 2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas a celebrar acordo de cooperação institucional para o desenvolvimento de programa de estágio supervisionado e aprendizagem profissional e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos referidos projetos de lei. Era o que continha, senhor presidente. Coloque em deliberação no plenário a inclusão do regime de urgência dos projetos de lei número 149 de 2005 e 06 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a transmissão do regime de urgência dos referidos projetos de lei. Coloque em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação nos projetos de lei número 149 de 2025 e 06 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Primeira votação. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 149 de 2025, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 6.186, de 14 de março de 2018, que denomina Via Pública do município de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra. primeiramente gostaria de cumprimentar os público presente, o efetivo da Delegacia Civil de Canoinhas aqui presente, né? Hoje vamos firmar legalmente um acordo de colaboração, mas gostaríamos de dizer que essa casa está sempre aberta ao diálogo e à conversa, e aquilo que for possível para essa casa fazer e executar, ela será feito, pode ter certeza. Eu sempre digo que existem dois tipos de pessoas, aqueles que estão favoráveis às forças de segurança e os que estão favoráveis ao outro lado. Então, não existe um meio termo. Senhor presidente, gostaria de explicar o porquê a gente está fazendo essa alteração num projeto de lei de denominação de rua, até inclusive para a população saber o que está ocorrendo entre o Correios e essa Casa de Leis e também o setor de planejamento, já para saber, no caso de acontecer um incidente semelhante. O nosso Correios, pasmem, está exigindo o georreferenciamento das ruas para que a gente dê a nomenclatura e faça toda a parte legal referente a ter pedidos de ligação de água, de luz e até recebimento de correspondências. Pasme, passando uma obrigação de um órgão que, de certa forma, é contributivo, então é um prestador de serviço para o município. Mais uma obrigação que um órgão que, de certa forma, não sei como, está dando prejuízo histórico para o Brasil, tentando levar, mais uma vez, uma obrigação que é do governo federal, afinal, o município, para nós, contributivamente, que é o lançamento do IPTU, só nos resta saber as delimitações do terreno. Agora nós teremos que fazer um georreferenciamento de cada rua, como exigência deste órgão. Infelizmente, é mais uma ingrata surpresa que nós recebemos desse município, porém, para aqueles que gostam de comentar que nós muitas vezes ficamos votando projetos de nome de rua, é para entender que essa é uma responsabilidade, infelizmente, nossa, e nós continuaremos fazendo, sendo que agora nós teremos mais uma tarefa dentro dessa obrigação, infelizmente. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 149 de 2025.
Primeira votação. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 006/2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a celebrar acordo de cooperação institucional para o desenvolvimento de programa de estágio supervisionado e aprendizagem profissional e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 006 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 01, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando a realização de estudo de viabilidade técnica para a diminuição dos aclives existentes na localidade de Sereia, especialmente no trecho próximo à leitaria do senhor Antônio Emerson Faveri, com a retirada do material dos pontos mais elevados, topo da subida, e utilização desse material excedente para aterro e nivelamento da parte anterior ao aclive, com o objetivo de suavizar o declive e melhorar as condições de tráfego. Ressalta-se que, atualmente, no ponto que antecede a subida, há acúmulo de água em períodos de chuvas intensas, o que contribui para a formação de lama, erosões e dificuldade de passagem de veículos, especialmente transporte de produção leiteira e moradores da região. Na localidade de Cerrito, no trecho após a igreja, propõe-se o corte do declive existente, utilizando o material excedente para a melhoria e elevação do ponto do bueiro, iniciando na entrada do frigorífico Frigocil, a fim de melhorar o escoamento de água e estabilidade da via, considerando a grande quantidade de caminhões carregados com produtos agrícolas que utilizam essas estradas, as subidas íngremes que dificultam o tráfego de veículos pesados e as baixadas suscetíveis a alagamentos em períodos de chuva, torna-se viável a realização de estudo para corte das pontas dos morros e preenchimento das baixadas. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de dar boa noite a todos os presentes, à população que nos assiste nas suas residências através das mídias sociais, aos vereadores da casa e aos nossos colaboradores. E, presidente, esse requerimento é no sentido de nós favorecermos o trânsito no nosso interior. Se observa que nesses locais aqui citados, tanto ali na Fartura, na ida para a Fartura, como para a Sereia, nós temos dois pontos ali bem críticos, onde os aclives muito elevados dificultam o escoamento da nossa produção agrícola, como também as baixadas ali quando chove, dá os atoleiros e tudo. Já foi feito trabalho semelhante antigamente aqui em Canoinhas, logo onde hoje logo termina o asfalto para quem vai para a Sereia. Naquele primeiro aclive ali foi reduzido e foi posto lá embaixo, perto da casa do seu Valdemar Cavalheiro lá e do Gabriel. E resolveu à época bastante daquilo. E nós temos que fazer nesses dois pontos também. É uma maneira de nós valorizarmos o nosso agricultor e também facilitar o escoamento agrícola, né? Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 02 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Oupe, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao órgão responsável pela segurança pública municipal, solicitando estudos
e a urgente implementação de medidas para garantir a segurança dos farmacêuticos que cumprem a escala de plantão noturno. Justificativa: o sistema de rodízio das farmácias de plantão é fundamental para garantir o acesso ininterrupto a medicamentos fora do horário comercial, especialmente para pacientes atendidos na unidade de pronto atendimento, UPA. Embora a iniciativa do Executivo seja reconhecida, a preocupação dos farmacêuticos, principalmente as mulheres, que se sentem vulneráveis ao abrirem os estabelecimentos sozinhas durante a madrugada, ficando expostos a riscos como assaltos e outras formas de violência. Diante disso, propõe-se que o poder público adote medidas de proteção inspiradas em modelos de sucesso já implementados em outras cidades, como o programa Muralha Digital de Maringá, que integra câmeras de segurança de comércios e residências à central de monitoramento da Guarda Municipal, bem como a inclusão das farmácias nas rondas noturnas da Guarda Municipal e ou solicitação de apoio da Polícia Militar, instalação do botão de pânico conectado à central de segurança, criação de canal direto de comunicação entre os farmacêuticos e as forças de segurança e estudo de um modelo de delivery social, no qual a entrega de medicamentos seja feita por agente municipal ou serviço conveniado, reduzindo a exposição dos profissionais. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu fui procurada por algumas farmacêuticas, mulheres nesse caso, e elas têm uma preocupação muito grande, porque às vezes a farmácia que elas estão está no plantão, e aí acontece da pessoa ir na UPA de madrugada e precisar do medicamento, e elas terem que se deslocar sozinhas de casa até a farmácia. E a gente sabe que, infelizmente, existem riscos, né? Mesmo que às vezes seja extremamente necessário, e é necessário realmente esse plantão de farmácia, mas poderíamos pensar em alguma forma de garantir também a segurança desses farmacêuticos. Principalmente quando a gente fala em mulher, que a gente sabe que é mais vulnerável, mais suscetível a sofrer violência. Então, tem um modelo que funciona bem em Maringá, já deixei aqui, né, colocado no requerimento, para que a Secretaria de Saúde possa pesquisar e a gente, em conjunto, achar uma maneira de realmente garantir a segurança. Porque uma das farmacêuticas até mencionou que teve um dia que ela passou muito medo, que foram pessoas que estavam visivelmente drogadas, né, fazendo ali um barraco até na porta da farmácia, e ela, mulher sozinha, atendendo durante a madrugada. Então, é algo realmente que a gente precisa debater, precisa encontrar alguma forma de garantir essa segurança. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Primeiras damas. Obrigada. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente, funcionários da casa e aos que nos acompanham pelas redes sociais, que possamos ter um ano de um retorno, né, para um ano de muito trabalho e de muita excelência. Vereadora Tati, gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento, porque da mesma forma eu fui procurada também por algumas farmacêuticas, em especial por uma que é minha prima, né, e a gente tem debatido bastante esse assunto. Trouxe também essa questão das pessoas que vêm buscar durante a noite, e que nem sempre são pessoas que passaram por atendimento médico, e às vezes acaba que essa entrega não é somente de medicamentos, acaba sendo compras de outras coisas que não são essenciais, né, para o momento. Mas gostaria também de contribuir no sentido de que o rodízio das farmácias ele foi criado com o intuito de manter uma farmácia aberta durante a noite. Só que a gente precisa lembrar também que a UPA tem uma farmácia, né? E que esse paciente ele já sai medicado da UPA dentro da sua... aquele paciente que chega lá com dor, ele vai receber essa medicação. O paciente que vai... inúmeras queixas que podem estar acontecendo, ele vai ser medicado lá na UPA também. Então, a gente precisa avaliar a questão de quantos atendimentos também estão sendo feitos pela farmácia, né? E se isso realmente está sendo transformador na vida das pessoas, né? O quanto que isso é efetivo, ou ao invés de ser efetivo, a gente somente está expondo os profissionais, né? Gerando também uma sobrecarga para esse empregador, porque não é só a questão da segurança, entra também a questão do vínculo empregatício, das garantias, né? De
de vínculo para esse trabalhador. Eu acho que é um estudo bem importante a ser pensado, né, e considerar a questão, principalmente da farmácia da UPA, que já está em funcionamento. Vereador André. Quero primeiramente parabenizar a vereadora Tati, porque realmente eu mesmo já cobrei em requerimentos o serviço das farmácias, né? Porque muitas vezes eu mesmo já me deparei com portas fechadas, mas realmente eu nunca tinha pensado no outro lado. E tem isso, questão de violência, questão trabalhista, como a vereadora Cátia também complementou. Excelente tua sugestão, essa ideia principalmente do delivery, eu achei bastante pertinente. Então tomara que vá para frente, porque é algo que vai facilitar para todo mundo. Eu gostaria de assinar junto, se a vereadora assim permitir, e era o que eu tinha, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora, gostaria de, senhor presidente, primeiro com a ordem. Vereador Robert. Gostaria de assinar, e realmente essa variável que nós possuímos hoje com a farmácia do UPA também pode ser uma questão de reavaliação da obrigatoriedade desse serviço. Porque todos nós sabemos que hoje o empresário ele está numa corda bamba no Brasil. E quando a gente coloca uma obrigação dessa, vem os encargos trabalhistas, vem os custos em cima dos funcionários, que muitas vezes o funcionário vai ficar lá nesse período se expondo e, como a própria vereadora Cátia comentou, às vezes a pessoa nem vai ficar a noite inteira e não vai ter uma venda. Né? Ou as pessoas que vão lá não vão porque querem um medicamento, e sim porque talvez seja o único ponto comercial aberto naquele momento. Que a gente já viu acontecer isso quando nós tínhamos farmácias 24 horas no município que mais atendia quem ia comprar um lanche, quem ia comprar um pão, do que de fato era o serviço da farmácia. Então, só que isso gera custos. E verificar esse fluxo de pessoas que realmente adentram a farmácia para comprar aquilo que é o objetivo principal da farmácia é importante, né? Porque eu sempre digo, farmácia não é conveniência, muito pelo contrário, é uma questão muito séria de pessoas que estão lá, ninguém procura uma farmácia porque quer, né? Então a pessoa que está lá já está vulnerável naquela situação, e isso daí acaba colocando nesse mesmo ambiente, às vezes, pessoas com objetivos diferentes, e faz com que as pessoas até se tornem coagidas a procurar esses serviços mediante a esse tipo de situação. Então, muito importante, eu gostaria de assinar junto com esse requerimento. Continua a discussão. Vereadora Rosi. Boa noite a todos os meus colegas e os que mais nos assistem nas redes sociais. E aqui os presentes. Gostaria de assinar junto, Tati, e também parabenizar pelo requerimento, porque é uma coisa assim que realmente é uma coisa que de suma importância à comunidade canoinhense e às pessoas que estão à frente nesse trabalho, como você colocou ali, que correm os riscos, né? O Rome também falou, a Cátia. Então, eu acho assim que é um requerimento muito importante à população e para que nós sejamos atendidos. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, autorizo, né, todos os vereadores que queiram assinar junto, e realmente a gente fala sobre a farmácia do UPA, é muito importante ter uma farmácia dentro da unidade de pronto atendimento, porém, a gente precisa garantir também que os medicamentos que são receitados tenham na farmácia, porque muitas vezes as pessoas estão buscando outras farmácias quando saem de lá, justamente porque não tem o medicamento lá. Já aconteceu com várias pessoas que me procuraram, já aconteceu comigo também. Então, quem sabe a gente trabalhar no sentido de estruturar melhor essa questão de medicamentos na farmácia da unidade de pronto atendimento. Porque aí sim, garantindo que tenham os medicamentos que são, pelo menos os básicos que os médicos, né, receitam, aí realmente não vai precisar o paciente sair de lá e procurar uma farmácia de plantão. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao público que assiste presencialmente e boa noite ao público que assiste nas redes sociais. Senhor presidente, a palavra do segundo secretário me preocupou. Que você falou de preço e tudo mais, que tem custos para estar lá os funcionários e tudo mais. Mas o executivo, posso dizer, quando ele criou os cargos em 2025, dia 8 de janeiro,
Ele não pensou dessa maneira, ele não pensou que daria tantos gastos. Então, eu acho que deveria ter mesmo os medicamentos, assim como a vereadora Tati Carvalho tem. Até eu mesmo fui no UPA, já fui atendido, fui medicado, assim como a vereadora Kátia falou, mas quando eu fui na farmácia não tinha o medicamento, tive que procurar uma farmácia. Então, é de extrema importância que tenha esse medicamento e tenha uma pessoa lá, e principalmente não dá para deixar também as mulheres vulneráveis na madrugada. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Acho que mais algum vereador? Muito bem colocado já pelos colegas vereadores, mas eu acho que o colega Homer se referiu ao empresário, né, das farmácias e não à farmácia da UPA. A vereadora Tati também gostaria de assinar junto. Coloca em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 013 de 2026, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Rosicler Esger, coordenadora regional de educação, e ao senhor Etel Jacomel, convidando-os para que se façam presentes na tribuna da Câmara de Vereadores, a fim de prestar esclarecimentos sobre o posicionamento da Escola Cívico-Militar na Escola Irmã Maria Felicitas, apresentando informações acerca do modelo adotado, organização pedagógica e disciplinar, responsabilidades da gestão, participação dos profissionais na educação e demais aspectos relevantes. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Então, somente retificando, eu conversei recentemente, né, com o Jacomel. É um sonho antigo já essa escola, já fazem alguns anos que a comunidade busca ter uma escola cívica militar. Existem alguns ruídos de informação e nada melhor do que a nossa tribuna na Câmara de Vereadores, permitindo um tempo, tanto para a Rosicler, tanto para o Jacomel, para vir e esclarecer para a comunidade como é que vai ser o funcionamento, por que foi escolhida a Escola Irmã Maria Felicitas, quem vai poder participar dessa escola, tanto profissionais quanto alunos, para que toda a comunidade fique mais tranquila quanto ao funcionamento, que eu acredito que foi uma grande conquista para o nosso município. Era o que continha. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador André para poder assinar junto esse requerimento, porque eu acho do modelo excepcional para a nossa educação. Já temos visto com bons olhos a utilização desse modelo no nosso Brasil e o surgimento de grandes mentes vindo desse tipo de ensino, né? E vai ser ótimo para a nossa sociedade se nós tivermos pelo menos uma ou duas ou três que venham, quantas forem, porque Canoinhas só vai ganhar com isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Rosinha. Se o vereador autoriza, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Continua a discussão. O vereador André também gostaria de assinar junto, porque acredito que todos nós recebemos várias perguntas, né, e querendo mais informações, porque causou uma aflição no sentido bom, que ouviram a notícia que nós teríamos a escola aqui e bastante gente mandando mensagem e perguntando. Então, gostaria de assinar junto também. Está autorizado. Aliás, o Jacomel informou que eles teriam disponibilidade até de vir amanhã, se houver possibilidade da tribuna, e se os demais da casa assim aceitarem. Eu acho que seria uma data interessante, por quanto todos melhor, antes de começar o regime escolar. Era o que continha. Não sei se gostaria de fazer de toda a agilidade o requerimento. Pode ser? André, por favor, então, de toda a entidade de requerimento. Autorizado. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 04 de 2026, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existem projetos para uso da antiga sede da Polícia Civil no bairro Jardim Esperança. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Só justificando, né? Está sendo feito um levantamento de quais terrenos são do município ou não, e esse terreno que o pessoal vincula à Polícia Civil era da Polícia Civil, foi usado muitos anos como sede, porém ele retornou ao município alguns anos atrás. Existia a possibilidade até da construção de uma faculdade lá, porém acabou não indo para frente.
Então agora esse terreno estava parado, a comunidade anseia por uma área de lazer. Então eu pedi uma solicitação do projeto para ver se tem já alguma coisa em mente e também para ver se a gente consegue dar um andamento o quanto antes, que é um terreno bom, um terreno grande e tem que ser melhor aproveitado pelo município. Era o que continha. Continua a discussão. Presidente, Vereador Cezão. eu gostaria de pedir para o vereador André para me assinar junto esse requerimento e também quero aqui deixar os parabéns para o meu falecido avô que cuidava daquele local. Ele cuidou a vida inteira dele, sempre morou no lado ali, então um carinho muito grande pelaquele terreno ali da sede da polícia, e depois que ele acabou falecendo, acabaram ali sendo abandonado e os vândalos acabaram quebrando tudo. Muito triste, né? Muito triste o que aconteceu em Canoinhas e o que aconteceu na sede da polícia. Continua a discussão. Coloca em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 05 de 2026, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Maicon Pedotti, sócio administrativo da empresa Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades Limitada, responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental no município de Canoinhas, convidando para que se faça presente na tribuna da Câmara de Vereadores de Canoinhas, para que realize a apresentação do plano de trabalho, bem como esclareça aos vereadores e à comunidade os procedimentos, etapas, metodologias adotadas e o cronograma previsto para a execução dos estudos. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador. Então, só esclarecendo, alguns anos atrás nós tivemos uma empresa que ganhou a licitação, a gente sabe que o processo a gente não pode escolher a empresa, assim como foi dessa nova empresa para fazer o estudo de impacto ambiental. Porém, a empresa anterior que trabalhou a parte do plano diretor fez um trabalho porco, ridículo, que não merecia um centavo do dinheiro que ganharam. Como eu já falei até na imprensa, falei nessa casa, colocaram o Alto da Tijuca como área suscetível a enchente, coisa nem tiveram em Canoinhas, tá? A escola Maria Lovatel seria inundada. Infelizmente, um trabalho absurdo e foram remunerados para isso. Então, com essa preocupação, eu espero e quero acreditar que essa empresa vem com boas intenções para realmente trabalhar para o nosso município, evitando esse trauma do passado, porque nós estamos tendo que fazer todo o trabalho hoje, através do trabalho de voluntários da EVC, do CREA, da OAB, que estão vindo aqui, da Associação Comercial, da própria população, nós temos que refazer um trabalho que uma empresa foi paga para fazer, que não fez, ganhou dinheiro e fez um Ctrl-C, Ctrl-V de outra cidade, com absurdos que se a gente tivesse aprovado sem ler, o Campo da Água Verde hoje teria que ser desapropriado quase inteiro, para vocês terem noção do lixo que foi aquele projeto. Mas, refalando aqui, gostaríamos de convidar essa empresa do estudo do impacto ambiental, porque erros nesse projeto podem comprometer o desenvolvimento de Canoinhas e também podem acabar prejudicando o nosso meio ambiente. A gente quer que a nossa cidade seja ambientalmente saudável, se for para usar o termo, mas também queremos que a nossa cidade possa prosperar dentro da legalidade. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereadora Cátia. Senhor presidente, gostaria de solicitar ao vereador autor que eu possa assinar junto essa solicitação e já aproveito falar sobre o requerimento 9 de 2026, que é de minha autoria, onde eu peço para que essa empresa também ofereça algumas informações e talvez essas informações pudessem ser feitas anterior à vinda deles aqui na sessão, para que a gente já pudesse ter em mãos algumas informações, com relação principalmente à metodologia, aos objetivos já alcançados e aquilo que eles têm, né, para nos apresentar em relação à mitigação dos riscos, né, dos desastres naturais que nós temos regiões susceptíveis, e então que essa empresa nos apresente quais são as possibilidades para que a gente possa trabalhar em cima disso, né? Então, se o vereador autor me permitir assinar junto, eu agradeço. Muito obrigada. Com certeza. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Homer. Importantíssimo, vereadora, também essa questão de ser repensada a metodologia, bem como a apresentação dos funcionários. Então, hoje, você tem funcionários que estão andando na cidade, já aferir que o veículo está identificado como a serviço da Prefeitura de Canoinhas. Então, isso é importante porque é uma pessoa circulando
nas nossas ruas, fazendo aferições. Está sendo deixado algumas marcações, até que as pessoas compreendam o que é o teor da marcação que é feita em cada uma das bocas de lobo, porque a gente sabe, né? O que aconteceu no passado. Já me alegra ver que o funcionário está em loco, né? Isso é importante, ele está na rua, a gente conseguiu acompanhar desde o início de dezembro do ano passado, o funcionário fazendo esses deslocamentos, porém a população também precisa saber qual que é a metodologia e até quais que vão ser os funcionários, qual que é a identificação deles. Eu vi que estão com colete reflexivo, então tem uma certa identificação, mas para que as pessoas tenham a segurança de que aquela pessoa que está circulando em frente à sua casa é um funcionário a serviço da Prefeitura de Canoinhas, porque a gente sabe hoje em dia que todo cuidado é pouco, né? Então a pessoa tem uma propriedade e ela tem que ter esse cuidado com quem circula, com quem ronda, infelizmente. Mas gostaria de assinar também esse requerimento junto. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador André para que possa assinar junto, até porque foram reuniões já que estão acontecendo há algum determinado tempo, né? Eu acompanhei o André já numa dessa, junto com o CREA, junto com a OAB, junto com a CIC, né? E está sendo levantado, e aí já preenchendo também o requerimento 9 da vereadora Kátia também, que também peço para assinar junto depois, mas que onde está sendo os estudos do numeral de metros que pode se edificar em Canoinhas. E a discussão está entre 672, 673 metros ali do nível do mar, que é uma região que não é alagável. Então tem todo um plano que está sendo bem desenvolvido, bem estudado, mas que ninguém melhor que nós canoinhenses, seja através de nós aqui, representantes da população, como quem está presente ou que participa pelas redes sociais, para trazer mais ideias ou levantar pontos para que a gente faça o melhor estudo possível e atenda da melhor maneira possível a nossa comunidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 06, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado à excelentíssima senhora Juliana Maciel Oupe, prefeita municipal, solicitando que seja analisado a viabilidade de instituir no âmbito do município de Canoinhas o Programa de Excelência na Saúde Pública Municipal, conforme minuta do anteprojeto anexa. A presente preposição visa estabelecer critérios objetivos de desempenho técnico e qualificação acadêmica para a contratação de médico por meio de concursos públicos e processos de credenciamento, como forma de garantir a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde. A proposta também reforça a transparência administrativa ao exigir publicação das informações relativas à formação e especialidade dos profissionais médicos atuantes. Contudo, tendo em vista que a matéria se trata de aspectos relacionados à organização da administração pública, provimento de cargos e celebração de contratos com a municipalidade, temas cuja iniciativa legislativa é reservada ao Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, solicito que sejam promovidos os estudos necessários e a viabilidade de envio do projeto de lei nos moldes do anteprojeto. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Autor. Só justificando, nós acompanhamos nas mídias, até mesmo nacionais, nos últimos dias, que instituições de ensino de medicina no nosso estado e próximas a nós tiveram a pior nota do Brasil. Felizmente não são todos os formados nessa instituição que são médicos ruins, pelo contrário, conheço médicos muito bons formados nessa instituição, mas infelizmente eles acabam pagando pelo erro da maioria. E eu vejo que nossa população não pode ser punida ao cair na mão de um médico desse. É uma tendência nacional o aumento de cursos de medicina, eu vejo isso como bom, mas assim como a OAB já tem testes, o CRC, eu acredito que a medicina tem, já faz alguns anos que nós do CREA viemos lutando por um teste como esse, mas tem uma divisão
o Sul e o Sudeste querem, mas o Norte e o Nordeste não querem, e acaba ficando que não temos a prova do CREA. Mas a medicina teve recentemente o ENAMED. Infelizmente, nós não podemos utilizar nenhum critério de concurso, porém, eu agradeço aqui o assessor da casa, o Daniel, que, através do uso de inteligência artificial, fez uma pesquisa profunda e estabeleceu ali um pré-projeto de lei para a gente estabelecer uma qualidade de médicos no nosso município e também que a gente possa garantir que a nossa população seja atendida por médicos que realmente se formaram e estudaram durante a graduação e dão uma garantia de qualidade no seu atendimento que ali será feito. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereadora Tati? se o vereador André me permitir, eu gostaria de assinar junto. Com certeza. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Ivan? gostaria também de pedir o André para assinar junto, até porque nós pagamos, e se pagamos, temos que ter o melhor serviço disponível à nossa comunidade, né? E pela uma consulta rápida aqui, André, até suscitando a tua provocação da existência ou não, do que consta aqui, não há nenhum tipo de exame ainda. Está no Senado para o exame de proficiência de medicina ainda. Então, ainda não tem algo efetivo como OAB ainda para que possa exercer a profissão. Se me permite, né, como foi citado, só esclarecendo, houve uma espécie, o ENAD, né, o ENAMED foi aplicado para a medicina, e o que aconteceu? Ele só atinge as instituições. Existe um problema também no ENAD, tá? Quando se faz a prova do OAB, é diferente de fazer um ENAD, porque a OAB você não pode atuar a função. Também não dá para tirar disso. Às vezes tem um aluno ali que, só uma provinha ali, acaba não tendo aquela responsabilidade de fazer, o que não é legal. Acaba prejudicando a instituição. Em tese, as instituições vinculadas ao MEC serão punidas com não poder fazer novos cursos. O que é diferente das instituições aqui da região, porque elas são do Conselho Estadual da Educação, acabou que elas têm uma qualidade, ficou feia a nível nacional, né, pela nota que eles tiraram, mas como eles não são vinculados, autorizados pelo MEC, não vão ter a punição como vai ter em outras instituições. Então, tem uma questão legal ali que impede. Inclusive, nossa cidade poderia ter o curso de medicina. Eu tenho certeza que se o curso de medicina fosse aqui, não que seria melhor, mas eu acho que não teria dado tanto problema, porque a gente sabe de coisas que acontecem em outros municípios. Felizmente, a universidade, assim, que tem uma história de nosso município, acabou tendo uma filosofia de cortar Canoinhas, historicamente. Canoinhas já foi uma referência universitária e foi para outras cidades por questões políticas, e a qualidade a gente vê aí que está se sucumbindo com o tempo por ter jogado Canoinhas para fora. Eu digo que a praga de Canoinhas se pega, e é o que está acontecendo. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereadora Rosinha? gostaria de assinar junto, vereador André, se você permite esse requerimento. Com certeza. Mais algum vereador que queira assinar junto ou fazer a metodologia, que eu também gostaria de assinar junto? Pode ser? Savana. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 07, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Oupe, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Considerando a portaria GMMS número 3.493, de 10 de abril de 2024, que dispõe sobre a nova metodologia do cofinanciamento federal da atenção primária à saúde no âmbito do SUS, especialmente no que se refere aos recursos vinculados às equipes de atenção básica. Requer-se: 1. Se existem valores já recebidos e disponíveis em caixa pelo Fundo Municipal de Saúde, oriundos da referida portaria, destinados às equipes de atenção básica do município. 2. Em caso afirmativo, informar os valores, ou valor, no caso, recebidos, a origem do recurso, componente de financiamento, a previsão de forma de repasse aos profissionais da equipe de atenção básica. 3.
Em caso negativo, apresentar justificativa técnica e administrativa para a não realização do repasse até o presente momento, indicando eventual inexistência de recursos, entraves normativos ou outros fatores que impeçam o pagamento. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente, Vereadora autora. esse requerimento ele vem em encontro a uma discussão que já vem acontecendo na atenção básica desde o ano passado, que os atendimentos agora eles estão sendo avaliados através de indicadores, né? Eles estão passando por um processo de qualificação. E isso já vem acontecendo pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, desde 2010, 2012. E as equipes elas recebiam um abono, que era, na época inicial, foi o PEMAC, e depois acabou que isso se perdeu e não está sendo mais repassado esses valores para as equipes. E agora sim, as avaliações, né, e os repasses do Ministério estão de acordo com os indicadores, então as equipes estão tendo uma nota, né, em relação aos seus atendimentos, e isso eu acho que é bastante produtivo, porque qualifica o seu atendimento, mas tem essa previsão de recurso, e vários municípios já da região pagam, e o município de Canoinhas ainda não está fazendo esse repasse. Me preocupa bastante a possibilidade de ficar postergando isso por questão de ser ano eleitoral e de mais um ano nós ficarmos, né, na pendência e não receber esse recurso. Seria nesse sentido. Muito obrigada. Continua em discussão? Senhor presidente. Vereador André. Senhor vereador, me permite assinar junto esse e também o 09, né? Esse especial que hoje mesmo foi questionado, confesso que não tinha conhecimento, e agora vai esclarecido. Muito obrigado. Continua em discussão? Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 08, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. A Procuradoria da Mulher requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jubanski, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando autorização para realizar a sessão solene de entrega do Prêmio Yolanda Trevisani 2026. Está em discussão? Em nome da Procuradoria da Mulher, como no ano passado nós realizamos a entrega, né, do Prêmio Yolanda Trevisani, gostaríamos de, neste ano, em homenagem ao Dia da Mulher, fazer uma nova entrega e, por isso, escreve-se esse ofício endereçado ao senhor presidente. Continua em discussão? Se a resposta for a minha, só já está com certeza aprovada, vereadora. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Ofício 09, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, considerando a audiência pública realizada no bairro Campo da Água Verde, no ano de 2025, ocasião em que foi informada a contratação de empresa especializada para a realização de estudos relacionados às ações necessárias de adequação e mitigação dos impactos das enchentes no município. Solicita-se que seja encaminhado a esta Casa Legislativa relatório detalhado das atividades já desenvolvidas pela referida equipe técnica até a presente data, incluindo, quando houver, etapas já concluídas, metodologias empregadas, áreas avaliadas, cronograma previsto para as próximas fases, demais informações técnicas pertinentes aos estudos. Justificativa. O presente requerimento justifica-se diante da relevância do tema para a população canoinhense, especialmente para os moradores das áreas atingidas por eventos de alagamento, bem como a necessidade de acompanhamento das ações públicas voltadas à prevenção, redução de riscos e mitigação de desastres naturais. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Já discutido anteriormente, juntamente ao requerimento do vereador André, já conversei com a Andréia também para que fosse encaminhado e endereçado também à empresa responsável para que encaminhe as informações.
Os pedidos de assinatura já estão também autorizados. Continua a discussão. Coloquem em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento 10, de autoria de toda a agilidade, requer que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento de Júlia Soares Teixeira, última forma, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de toda a agilidade, nota de pesar está aprovada automaticamente. Não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, como norma, todos os requerimentos que eu faço e vem em resposta, eu gosto de comentar, até para prestar um esclarecimento para a comunidade do que eu tive de resposta, né? Então, resposta ao requerimento 333 e 301 de ambos de 2025, o DENIT respondeu quanto à nossa solicitação lá da entrada 280 para a rua Henrique Maia, que lá, milagrosamente, pelo DENIT, lá só teve 5 acidentes em 5 anos. É a resposta deles. Eu acho que eles não sabem contar. Não, acho que a engenharia ali está com problema na contabilidade, porque tá louco? 5 acidentes. Só ano passado que eu reclamei aqui, que solicitei, foram as 5 vezes já. Então é absurdo dizer que apenas em 5 anos só teve 5 acidentes naquele acesso. E também que em razão disso, os acidentes ali ocorreram tudo por culpa de motoristas desatentos. Não é a falha da sinalização, não é o problema da via. Não, o problema é com o motorista canoense desatento. E só 5 acidentes em 5 anos. Fiquei bem chateado quando li essa resposta. E também jogou a obrigação da iluminação pública na 280 integralmente para o município. Como também ao município a realização do projeto e a construção da interseção para modificação para a entrada da rua Mário Maia. Como se simplesmente nós pudéssemos fazer e mandar os projetos e eles fossem aprovar sem nenhum tipo de problema. É uma resposta, no mínimo, desatenta aos requerimentos contínuos que essa casa fez, porque além do requerimento que eu fiz, esses 2 aqui, que um deles ainda foi assinado junto com a Kátia assinou junto comigo um desses requerimentos, não foram só nós 2, né, Kátia, que fizemos ano passado, quantos requerimentos para eles? Então, só somado os nossos aqui, já ultrapassem muito esse número. Então, é algo que tem que chamar atenção, e já amanhã eu já passei para o André aqui um outro requerimento, porque eu quero agora solicitar informações também da Prefeitura, porque nós vamos mandar mais um para o DENIT, porque queremos melhores explicações deles agora. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? O vereador Homer, senhor presidente. Vereador Homer. Vereador Ivan, ano passado a gente teve um debate bem calorado com relação à jurisdição e também avisando a população de Canoinhas que hoje toda a iluminação pública ela é feita através de uma taxa contributiva chamada COSIP. Então, vamos pegar, por exemplo, você tem uma rua que passa em frente à sua casa, você paga imposto relacionado a essa rua e daí a iluminação pública é colocada à disposição tua, seja ela na sua rua ou em espaços públicos de uso coletivo, no caso, praças e logradouros públicos. Então, nós também teríamos que avaliar, vereador Ivan, e você e a vereadora Tati, que mais entendem de leis do que nós, qual que seria a legalidade do município intervir nessas áreas? Porque já que esse recurso ele tem uma destinação correta dentro do nosso município, normatizada através da COSIP, o que é legal para o município fazer nessas áreas relacionadas à iluminação pública. Volto a dizer, uma taxa contributiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a aplicação do recurso de uma taxa contributiva. Isso pode gerar até uma improbidade administrativa, onde o município está colocando recursos onde, de certa forma, legalmente ele não tem o poder de o fazer. Então, se existe, que nós teremos que ver
a formalização desse convênio entre a Prefeitura e o DENIT, nós também temos que aqui dentro dessa Casa de Leis verificar o condicionante legal de ser feito, né? Então é um outro alerta que nos gera, porque nós vamos estar dando mais uma obrigação para o município, de certa forma, que talvez ele legalmente não possa atender para isso. Então, é uma situação que tem que ser muito debatida, né? Quando a gente fala de legalidade e de recursos, isso daí é uma linha muito tênue e tem que estar muito bem especificado isso. Seria isso. Por ordem, senhor presidente. É exatamente nesse sentido, porque o DENIT jogou a responsabilidade para o município. Uma responsabilidade que, por ser uma BR, obrigatoriamente compete ao DENIT, não podemos fazer qualquer tipo de modificação nela. Também, quantas vezes solicitamos o trevo da Piedade, um acesso lateral ali próximo a Quanto, todo ali que a gente vê diversos acidentes ocorrendo. Então, se não pode fazer nada porque eles exigem toda uma série de regras e tudo, como é que eles pegam e dão uma resposta nesse sentido jogando a bronca para o município só? Então, tá tirando o corpo fora? Eles já falaram uma vez, fizeram uma resposta para nós, né, Romer, aqui, dizendo que o DENIT não tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro esse ano. Ano passado, no caso. Mas, então, não vai ter de novo. Agora, não compete também jogar a bronca para o município e Canoinhas que se vire. Mas e a legalidade disso? Foi nesse sentido mesmo que eu quis brigar. E agora vamos solicitar demais informações para nós irmos para cima para resolver esse problema que Canoinhas merece. E isso precisa ser modificado. Seria isso, presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Seria isso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 3 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas.